Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa conversação em inglês britânico, agora aula 16. E é um assunto que algumas pessoas já me pediram, outros, na verdade, dos meus alunos particulares também já me pediram, e que, assim, vale a pena a gente mencionar, vale a pena a gente falar, que é basicamente de pronúncia. Mas vamos falar especificamente da pronúncia dos verbos regulares no passado, ou seja, daquele ED que a gente coloca no final do verbo. Então, durante esse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa pronúncia, porque nem sempre, na verdade quase nunca, é ED. Então, senta confortável, pega teu lápis, teu caderno, tua borracha para anotar essas dicas que eu vou te dar e bora pro vídeo. Então vamos lá? Como pronunciar o tal do ED nos verbos no passado? Eu coloquei aqui verbo no passado, mas quando a gente pronuncia no particípio passado, os verbos regulares eles são iguais, né? Então a pronúncia vale para os dois lados, tá bom? Primeira coisa que eu quero te falar, e que aí vem para os fiscais de plantão e aquela galera que gosta de perguntar determinadas coisas, que é isso daqui, ó, peraí. Inglês britânico versus americano. O que vai mudar aqui? E eu vou te falar assim do fundo do meu coração. Absolutamente nada. Nada, tá? Até porque a pronúncia do ED, ela independe do sotaque. Ela independe de qual tipo de variação do inglês que você está usando, tá? Então, são três formas, né? Eu vou explicar cada uma delas. Se é a forma A, a forma B ou a forma C, ela vai ser desse jeito em quaisquer sotaques de inglês que você utilizar, tá bom? Então, antes que você pergunte, mas no inglês americano se fala de tal forma, pesquisa primeiro, tá? Porque às vezes é só a articulação daquela letra que muda, mas a pronúncia do ED, não, tá bom? Então, aí, o que eu quero dizer? Todo verbo regular no passado e no particípio passado recebe um desses caras aqui. Um D, o caso de verbo que termine com a letra E, e que seja regular, é claro. Um ED para a grande maioria deles e um IED para o caso de verbos terminados em Y, e nós vamos falar sobre eles ainda neste vídeo, tá? Então, já entendemos como isso funciona? Então vamos entender o primeiro grupo, o primeiro tipo de pronúncia, que é quando o verbo no infinitivo terminar em voiceless sound. Que diabo é isso de voiceless sound? O que é isso? É um som que ele não faz uso das pregas vocais, tá? Ou seja, não é aquele som em que existe o som aqui. Na verdade, ele é produzido na boca, tá? A gente vai ver exemplos disso. Mas esse som que eu estou falando, esse voiceless sound, ele é produzido na boca e não produzido aqui, tá? Então, para estes sons, o ED, ele vai vir com o som de T. Sim, T. Som de T. Olha só. Então, como eu falei, quando o verbo no infinitivo terminar em voiceless sound, e que são geralmente com estas terminações: CH, F, K, P, S, SH, GH e, claro, obviamente, o T. Por exemplo, watch, que é observar, laugh, que é rir, walk, andar, stop, parar, kiss, beijar, pass, passar, push, empurrar, miss, perder, wish, desejar, match, corresponder, finish, terminar, wash, lavar, brush, escovar, reach, alcançar, search, procurar e finish, finalizar. Quer dizer que são esses? Não, esses são só alguns exemplos, só alguns, tá? E percebam que eles terminam basicamente com estas terminações aqui, não todas, mas com a maioria delas. Aí como que eu vou pronunciar? Porque todos eles são regulares, olha só, todos eles são regulares, todos eles têm ED no final. Aí vai ficar
watched, watched. Eu sei, você conhece uma pessoa, senão você mesmo, que fala watched. Acabou essa história de watched. Watched, laughed, walked, topped, kissed, passed, pushed, missed, wished, matched, finished, washed, brushed, reached, searched, finished. Então, toda vez que eu tiver uma terminação que seja desta natureza, o meu ED vai ter um som de T, como você viu agora. Não acredita em mim? Pode pesquisar em qualquer tradutor que tenha a função de pronúncia. Coloca lá e escuta. Pode escutar, tá? E você vai ver que é desse jeitinho, ok? Vamos para a próxima pronúncia, que é quando o verbo no infinitivo terminar em voiced sound. O que é o voiced sound? Já é o oposto do voiceless, que é quando o som ele vem daqui. Já ele acontece aqui e não com a boca. Neste caso, o E dele vai ter som apenas de D, só de D. Vamos primeiro entender com essas terminações aqui: B, D, G, J, L, M, N, N, G, R, V, W, Z e também, claro, as vogais. Todos eles vão terminar em voiced sounds, né? Por exemplo, show, mostrar. Perceba que esse W ele vai ter esse O, tem esse U no final, então tem som saindo daqui. Agree, mesma coisa que é concordar, rub, né? Esfregar, jog, correr, smile, sorrir, call, chamar, dream, sonhar, walk, andar, live, viver. Não é live, tá? Eu sei que a gente confunde muito live com live. Live é o substantivo ao vivo, tá? Na verdade, é o nome ao vivo, né? Ele tem uma outra função. Esse aqui é o verbo viver ou morar ou até mesmo habitar. Então, ele é live, ok? Próximo, move, mover, play, jogar, like, gostar, answer, responder. São todos verbos regulares? São todos verbos regulares, olha só. Aí lembra que eu falei, ele termina com D, o som dessa forma, o som do ED ele é apenas D, ó. Showed, agreed, rubbed, jogged, smiled, called, dreamed, walked, lived, moved, played, liked, answered. Ok? Então, esses aqui são aqueles que terminam em voiced sound. No próximo é o seguinte: quando o verbo no infinitivo terminar em alveolar stop consonant. Aí você fala, é o quê? Pera, tá, eu vou te explicar. O que é alveolar stop consonant? Que é quando, vamos aqui para o próximo que ele vai te explicar, ó, quando nos sons T, D e N, ou seja, o som T e N, a língua toca a parte superior dos dentes superiores, bloqueando a saída de ar, ou seja, em cima dos dentes de cima, né, para fazer T, T, D e N, né? Beleza, vamos voltar aqui rapidão. Então, quando terminar dessa forma, o som do ED ele vai ser ED, porque isso daqui não é um I, isso é um som de A. Então, vai ser um som de AD, tá? Então, olha só. Add, adicionar. Educate, educar. Fit, encaixar-se ou até mesmo caber, dependendo do contexto que você usar. Flood, inundar. Wait, esperar. Want, querer. Beat, bater. Mend, consertar. Plant, plantar. Visit, visitar. Start, começar. Chat,
conversar. Então, são todos regulares? São todos regulares, olha só. Aí vai ficar added, educated, fitted, flooded, waited, wanted, beated, mended, planted, visited, started e chatted. É nesse ponto aqui, principalmente por conta do T, que vai ter gente perguntando: ah, mas no inglês americano não é desse jeito. É sim, é sim. Pode procurar, pausa o meu vídeo e procura a música do Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Ele fala wanted, mas ele fala wanted. Até porque essa palavra aqui, ela vai terminar com N no inglês americano. Educated, fitted, waited, tá? O processo, ele é o mesmo, ele é um alveolar stop consonant. Então, não tem dessa mas o sotaque americano é diferente. Não, nesse caso não é, tá? É o mesmo para todo mundo. E por último, eu prometi para você que a gente ia falar um pouco de Y, né? Do IED, que caso o verbo termine com um Y, ele pode receber um IED. Por que ele pode? Porque a gente tem uma regra, e eu vou te contar essa regra agora, olha só. Caso o verbo termine com Y, e esse Y for precedido, o que é precedido? É aquilo que vem antes. De uma consoante, o Y é retirado e, em seu lugar, é colocado IED, tá? Por exemplo, carry, que é carregar, cry, chorar, fry, fritar, study, estudar, try, tentar, worry, preocupar-se, apply, aplicar, reply, que é responder, supply, fornecer, apply, tá aqui copiado por algum motivo, então apply vale por duas vezes, aplicar ou candidatar-se, ok? Deny, negar, e modify, modificar. Então, são regulares? São todos regulares, olha lá, tá? Ignore o duplo applied, mas tudo bem. Aí, eu vou te falar um negócio. Primeiro de tudo, aqueles verbos terminados em Y, que não são precedidos de consoante, eles recebem só um ED, antes de tudo. Segundo, a pronúncia varia de acordo com o verbo, tá? Geralmente, como a maioria deles vai terminar com I, ele vai ser um I'd, na sua maioria. Por exemplo, já começa com a exceção. Carried, carried. Mais cried, fried, studied. Esse é diferente. Studied, tried, worried. Aí, applied, replied, supplied, denied, modified, tá? Então, todos eles que terminarem com I, como é o caso de cry, fry, try, apply, reply, supply, deny e modify, vai ser I'd. O caso de carry, carried. Carry e worry. Carry, carried, worried. Study, studied. Ele tem um ed no final. E é isso, tá bom? Então, esses foram alguns exemplos apenas de pronúncia de verbos regulares no inglês, tá? Já tem um monte de verbo aí novo para você, você pode usar no seu dia a dia, todos são regulares, você já pode aplicar eles e você já sabe, já entende como funciona a pronúncia deles. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Se você tem algum verbo que você não sabe em qual dessas regras você vai colocar, também deixa aqui no comentário, eu quero saber e eu te ajudo com isso, tá bom? Então, mais uma vez, se você gostou, deixa like, compartilha, aquele pacote completo, beleza? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo, valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.